Muito bom dia ou boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em Melipillas, Chile. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião. Aprecio a vossa paciência. Nesta ocasião, temos um tema no qual quem colocou por aqui não somente pois queria que vocês soubessem sobre este tema, senão que também como que quer saber deste tema um pouquinho mais, quem o colocou. E vamos ver o que Deus nos permite saber, porque eu também quero saber deste tema. E veremos o que Deus nos permita ver sobre este tema, a explosão ou as explosões do sétimo selo. Leremos em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 em diante, onde diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. E em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, envolto numa nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Nosso tema, como já lhes disse, é as explosões do sétimo selo. Para poder compreender este tema, as explosões do sétimo selo, leremos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo falando sobre o sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E vejamos o que ele diz acerca do sétimo selo. Página 464 e 465 dos selos, nos diz: Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7, onde o anjo disse: O tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento aconteça. Aí tudo termina. Ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. E ainda é o fim da entrada ao milênio.
Tudo isso está contido no sétimo selo. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão aqui por perto e depois, muito mais alto, faz outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão. E daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode. E daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto e para aquilo. E para todas as coisas. Tudo termina como o sétimo selo. Agora, como Deus fará isso? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Desculpem, a garganta está um pouquinho afetada estes dias. Porém, seguimos adiante com a palavra. Diz: nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Agora notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os próprios céus foram silenciados por este evento, pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo? O que é? Não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo se você estiver se divertindo, mas estando suspenso entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isto foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos demais tampouco. E segue aí mostrando tudo isto do sétimo selo. Agora vejam vocês como o sétimo selo tem a ver com o fim das taças, o fim das trombetas, o fim da igreja, ou seja, o fim da era da igreja, ou seja, da dispensação da graça. E tem a ver com o fim do mundo também. Não disse Jesus que para o fim do século o Filho do Homem enviaria seus anjos com grande voz de trombeta? Agora o sétimo selo é a vinda do Senhor. E como Cristo diz que virá o Filho do Homem no tempo final, São Mateus capítulo 16, do versículo 27 ao 28, nos diz como virá o Filho do Homem. O próprio Jesus falando-nos, profetizando, nos diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Como vem o Filho do Homem? Vem com seus anjos, na glória de seu Pai. Como vem o cumprimento do sétimo selo? Vem com seus anjos na glória de seu Pai. O cumprimento do sétimo selo não pode ser verdadeiro se não está o Filho do Homem com seus anjos. E o que isto significa? Isto significa a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que tem o sétimo selo,
do qual fala o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos selos em espanhol. Página 469 diz: E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho, me pareceu muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. Está falando desta foto, ou deste evento que foi tomado em foto, onde estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e um anjo que é muito diferente aos demais, o qual é este que está aqui em cima. Agora diz: E notaram que disse que um destes anjos era muito estranho, me pareceu muito diferente aos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava a meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Diz-lhes que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Lembram-se? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Qual desses anjos é o que tem o 7º selo? O anjo que era muito diferente aos demais, o qual está aqui, formando a cabeleira branca do Senhor. Os outros formaram a barba do Senhor. Era o que tinha o 7º selo, o que tenho mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. O 7º selo, vejam vocês, sendo a vinda do Senhor, e este anjo que era diferente aos demais, sendo o que tem o 7º selo, para se cumprir o 7º selo na terra, pois tem que vir como vieram os anjos à terra, para cumprir os seus ministérios, cada um em sua era. E agora, tem que vir este anjo que é muito diferente aos demais. Já não pode vir na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou 7ª era, porque essas eras já terminaram. E os ministérios que foram manifestados nestas eras, o seu tempo já passou. E o véu de carne onde estavam manifestados se foi. Se foram esses véus de carne, portanto, já o ministério de São Paulo está no passado. O de Irineu, de Martim, de Colombo, de Lutero, de Wesley e do precursor da segunda vinda de Cristo, tudo isso já é história. Obtivemos os benefícios desses ministérios, tanto os que viveram no tempo desses ministérios, como nós também recebemos o benefício desses ministérios, porque temos a palavra que foi falada através deles, a qual, todavia, é de bênção para nós. E nas mensagens de São Paulo e do 7º anjo mensageiro, William Branham, estão as profecias da segunda vinda de Cristo. As profecias que têm que ser cumpridas neste tempo final. Portanto, são de bênção os ministérios que eles tiveram e as coisas que eles falaram e as profecias que deram para este tempo final. E agora, para o 7º selo ser cumprido na terra, pois tem que vir o anjo que tem o 7º selo. E este anjo que é diferente aos demais não pôde vir a nenhuma destas eras, senão que tem que vir a era da pedra angular. E a vinda desse anjo cumpre o 7º selo aqui na terra. E agora, vejamos com mais clareza este mistério do 7º selo, que é o mistério da vinda do Senhor, a qual está mostrada em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante. E para seu cumprimento
requer-se o que está profetizado aqui. Página 57 do Livro dos Selos, em espanhol. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo: e vi outro anjo forte descer do céu envolto em uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam vocês como este anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo em sua vinda, vem como um mensageiro a Israel. Ele vem, diz, ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Vem diretamente aos judeus, vem como mensageiro a Israel. Vem como mensageiro a Israel. E sendo assim, vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem que o povo hebreu receberá neste tempo final. Vem com a mensagem messiânica prometida para este tempo final. Vejamos na página 123 do Livro dos Selos, onde diz: Vamos ver. Vendrá o Messias, o Messias virá, e sua vida será tirada em sacrifício na metade da semana. Então fará cessar o sacrifício e a oferenda. Isso já se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Na metade da semana número 70, a vida do Messias foi tirada na cruz do Calvário. E cessou o sacrifício. E depois a oferenda, porque já não se necessitam mais de sacrifício de oferendas pelo pecado, porque com o sacrifício de Cristo já se cumpriu o que estava refletido naqueles sacrifícios. Então, todavia, restam 3 anos e meio para o ensinamento messiânico entre os judeus. Deus não trata com os gentios e com os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, porém com os gentios lida individualmente. Ele não chamou os gentios para serem sua noiva, senão que chamou um povo dentre os gentios. Agora, ele lida com Israel como uma nação, e agora mesmo ela está ali como uma nação. Agora, o que faz? Pois esperando a vinda do Senhor, a vinda e cumprimento do 7º selo, para os 3 anos e meio que faltam para o povo hebreu, que sejam cumpridos, e o ensinamento messiânico percorra toda a nação hebreia. O ensinamento messiânico do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, e dando a conhecer também a história do que foi a primeira vinda de Cristo, e mostrando o sacrifício pelo pecado, o qual Cristo realizou na cruz do Calvário. Eles se lamentarão, chorarão e receberão o perdão como nação. E entrarão 144 mil hebreus. E isto é todo Israel para Deus. É o Israel eleito por Deus. E esses são os escolhidos de Deus do povo hebreu.
pero no pertenecen porém não pertencem al ao corpo místico de Cristo, senão los que são os que servirão como eunucos en el reino de no Cristo, reino de Cristo. servirán a Cristo Servirão a Cristo y a su iglesia. e à sua igreja. Ahora vean como para el Agora pueblo hebreo vejam será como predicado el para o povo mensaje, hebreu será pregada a mensagem messiânica, el cual está prometido a para qual ser está predicado prometida para ser pregada en el tiempo no final tempo final, por la gran voz pela grande voz de trombeta. En la página 300, Na página 310 do livro dos selos diz: ellos preguntaron, eles perguntaram: restituirás o reino a Israel neste tempo? O reino judeu será estabelecido sobre a terra. Vocês já sabem disso. João disse que o reino, este agora é o reino do Evangelho, porém o reino dos judeus será pregado por estes dois profetas. Agora vejam, durante a dispensação da graça, tem se pregado o reino do Evangelho, mas com a mensagem do Evangelho do reino, se pregará o reino dos judeus. Mas o reino dos judeus será pregado por estes dois profetas. O reino dos céus é pregado aos gentios, mas o reino sobre a terra, que será estabelecido depois do milênio, é para os judeus. E quem pregará esse reino? Esse reino será pregado pelas duas oliveiras. E agora, vejam vocês como as duas oliveiras, e vejamos, sendo que o Filho do Homem vem com seus anjos, vem com as duas oliveiras. Ou seja, o sétimo selo vem com seus anjos, com Moisés e Elias. Toda a pessoa que veja a vinda do reino de Deus e veja o sétimo selo, estará vendo a vinda do anjo, que era muito diferente aos demais, vindo à terra, com os ministérios de Jesus, Elias e Moisés. Se não estarem esses três ministérios aí, então isso não é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque então ficou algum dos anjos, e já isso não pode ser a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tem que ser com os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Tem que estar aí presentes na vinda do Filho do Homem em seu reino. E isso é o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isso é o sétimo selo, a vinda do anjo, que era muito diferente aos demais, com seus anjos. Ou seja, a vinda do anjo, que era muito diferente aos demais, manifestando os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. E agora vamos ver como é que vem. Já lhes mostrei que vem como o mensageiro Israel, mas vem por sua igreja, porque sua igreja todavia está aqui na terra. E se ele, antes de ir ao povo hebreu e se revelar, e o povo hebreu recebê-lo, não se revela no meio da sua igreja, não se manifesta no meio da sua igreja, ela ficaria aqui para a grande tribulação, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ela tem a promessa de que será transformada e raptada.
porque ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo. Portanto, não tem manchas, não tem pecado. E a grande tribulação é para purificar tudo que tenha pecado. E como ela não tem pecado, pois será levada à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, mostrei-lhes como vem. Vem como mensageiro Israel. E o mensageiro Israel é o mensageiro que vem com os ministérios das duas oliveiras. Esse é o anjo que aparece em Apocalipse capítulo 7, onde diz: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados, da tribo de Ruben, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados. E segue enumerando 12.000 selados de cada tribo. E a seguir, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, já aparecem selados. Diz: e depois, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham em suas testas escrito o nome dele e o de seu pai. Como obtiveram este selo em suas testas? Por meio do ministério deste anjo que vem com o selo Deus vivo. Este anjo que vem com o selo Deus vivo, qual é o selo Deus vivo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem nesse anjo manifestado. Esse é o mensageiro que vem com o Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. Chamará e juntará a 144.000 hebreus. Porém, antes, chame junto os escolhidos da igreja, na era da pedra angular. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos. Aí vejam vocês como os ministérios de seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, com essa mensagem messiânica, estarão chamando e juntando os escolhidos de Deus. Não há outra coisa para chamar e juntar os escolhidos de Deus, senão a mensagem do Evangelho do Reino para este tempo final. Assim como não houve outra coisa para juntar aos escolhidos de Deus as 7 eras da igreja gentia, senão a mensagem do Evangelho da Graça, sendo pregado pelos anjos mensageiros, enviados por Cristo em cada era da igreja gentia. E agora, para o recolhimento dos últimos escolhidos do tempo final, se requer a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa mensagem messiânica que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Com essa mensagem é com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Não há outra mensagem que funcione para o chamado dos escolhidos de Deus dentre os gentios e para o chamado dos escolhidos de Deus do povo hebreu. É por isso que vocês podem ver que entre os judeus foram muitos pregadores pregando o Evangelho da Graça, mas não puderam converter o povo hebreu a Cristo. Porque a mensagem com a qual eles serão convertidos a Deus será com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo com seus anjos, gira em torno do 7º selo, ou seja, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Com essa mensagem revelando o mistério de sua vinda, os escolhidos hebreus despertarão e dirão: isto é o que nós estamos esperando há milhares de anos. Eles estão esperando outra coisa? Não. O que eles estão esperando é a vinda do Messias. E a vinda do Messias é a vinda e cumprimento do 7º selo. E agora vejam vocês
ese séptimo como vem sello esse manifestado. sétimo selo manifestado? En Apocalipsis capítulo 19 viene sobre Em un Apocalipse capítulo caballo 19 vem sobre um cavalo branco. Ese jinete del caballo Esse blanco cavaleiro do cavalo branco es Cristo. é Cristo. Es Cristo el que viene. É Cristo o que vem. Ahora, la primera venida de Cristo que fue. Agora, La primera a primeira vinda de Cristo, o que foi? A primeira vinda de Cristo foi a vinda do anjo do pacto, do anjo de La Jeová. venida del verbo A vinda do Verbo en un encarnado hombre em um homem singelo de Nazaré, llamado Jesús. chamado Jesus. Eso fue la venida Isso foi a vinda do anjo do pacto, ángel de Jehová, do anjo de Jeová, el cual estaba o qual estava prometido que viria. En Malaquías, vamos a ver, dice, Em Malaquias, vamos ver, diz que viria o anjo do pacto, el ángel de o Jehová, anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. capítulo 3 de Diz, Malaquías, no capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 em diante, diz: Eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de Ese mim. fue, ¿quién? Esse foi quem? El Bautista. João Batista. Y vendrá súbitamente a su E templo, de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, y el ángel del pacto, e o anjo do concerto a quem vós desejais. Depois de João Batista, quem viria? O Senhor, el Dios de Abraham, de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que apareceu a Moisés naquela sarça ardente e disse-lhe: Eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Anrão, o pai de Moisés, el Dios o de Deus de Isaac, Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. y ahora había descendido E agora tinha descido para libertar ao povo hebreu da escravidão. para el tiempo final, desciende Para o tempo final, desce para libertar a todos os seus filhos. y así todos E assim todos nuestra liberación, obtenhamos a nossa liberação, obtendo um corpo eterno. Nós que vivemos, e os mortos em Cristo obtendo um corpo eterno, no qual ressuscitarão. y eso será E isso será a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, tipificada na liberdade ou na liberação que Deus efetuou com o povo hebreu lá no Egito. y ahora vean E agora vejam quem é o que vem: el ángel del o anjo do pacto, el ángel de o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. y vendrá súbitamente E de repente virá a seu templo o Senhor, y vendrá súbitamente e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz Jeová dos exércitos. Agora vejam la a promesa promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. en Isaías también nos habla Em Isaías também nos fala da vinda deste ángel del deste pacto, anjo do pacto, el cual es el mismo o Dios, qual é o mesmo Deus com o seu corpo teofânico. ese cuerpo que es Esse corpo que é parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão. Também é chamado o Verbo. Agora, em Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho a Jeová, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplainará. E a glória de Jeová se manifestará, e toda a carne juntamente verá, porque a boca de Jeová falou. Este clamando no deserto foi quem? João Batista. Ele mesmo testificou que era a voz de um clamando no deserto. São Mateus capítulo 3, versículo 3, dá testemunho disto. E também São Mateus capítulo 11, digamos do versículo 9 em diante, até o 14, Jesus também dá testemunho de João Batista como Elias que tinha que vir, como precursor, preparando-lhe o caminho. Segue dizendo: vós que dizia, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória
e toda a sua glória como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito de Jeová. Na verdade, como erva é o povo, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. João Batista estava apresentando ao Deus de Israel em carne humana. Ele disse: após mim vem um do qual não sou digno de desatar o cadarço de seu calçado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele também disse: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. E João disse: e eu o vi, e tenho testificado que esse é ele, apontando para Jesus. Agora vejam aqui a profecia. Estaria sendo mostrado Deus de Israel. Eis que o Senhor Jeová virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que seu galardão vem com ele, e seu salário diante de sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Agora vejam vocês, como está prometida aqui, profetizada, a primeira e segunda vinda de Cristo, onde Deus seria visto. Diz aqui: vede aqui ao vosso Deus. Deus seria visto, porém, vejam vocês, o versículo 5 diz: e a glória de Jeová se manifestará, e toda a carne juntamente verá, porque a boca de Jeová falou. E quando se cumpriu esta profecia há 2000 anos atrás, vejam vocês o que foi o cumprimento desta profecia. São João, capítulo 1, do versículo 1 em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no princípio com Deus, e era o próprio Deus, porque o Verbo é o corpo teofânico de Deus. É o Verbo, a palavra, onde Deus se manifestou e desde onde Deus falou e criou todas as coisas. Por isso diz: por ele foram feitas todas as coisas. E em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A seguir, no versículo 9 e 10 de São João, capítulo 1, diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Agora, como veio ao povo hebreu? Vamos ver como veio. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como veio o Verbo no meio do povo hebreu? Veio em carne humana. O Verbo, que é o próprio Deus, com seu corpo teofânico, chamado no Antigo Testamento também o anjo do pacto, ou o anjo de Jeová, vestiu-se de um corpo de carne, de um véu de carne, e esteve entre o povo hebreu, manifestado, falando ao povo hebreu.
en ese velo de carne, E nesse véu de carne la palabra estava a palavra de Deus sendo manifestada. por medio de esse velo de carne. Através desse véu de Era carne, escuchado Dios hablando Deus era ouvido falando ao povo hebreu. Isso é o que nos diz São Paulo en su carta a los em Hebreos, sua carta aos Hebreus, capítulo 1, y verso 1 al 2, do cuando versículo 1 dice, ao 2, quando diz, versos 1 do versículo 1, en adelante, versos 1 al 3, vamos do a versículo 1 leer ao para que 3, vamos tengamos ler para que tenhamos o quadro claro aqui. Desta manifestação de Deus em carne, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Através de quem Deus falou? Diz Paulo? Diz: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui podemos ver como Deus Todo-Poderoso veio com seu corpo teofânico, criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual multiplicou-se célula sobre célula, e formou, ou foi criado, o corpo de Jesus. E nesse corpo, Deus habitou com o seu corpo teofânico. E desde esse corpo, Deus levou a cabo a obra de redenção, sendo oferecido esse corpo em expiação por nossos pecados. E depois que ressuscitou e subiu ao céu, colocou o seu próprio sangue lá no propiciatório ou cadeira de intercessão, ou assento de misericórdia, e está intercedendo no templo que está no céu, no lugar santíssimo, como fazia o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ou seja, um dia do ano. No dia 10 do 7º mês de cada ano, o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo com o sangue da expiação do bode, e ali fazia a obra que lhe correspondia como sumo sacerdote, em intercessão pelo povo hebreu. Isso é o mesmo que Cristo está fazendo no céu, desde que ele subiu ao céu. E tudo isso foi refletido no que fazia o sumo sacerdote no dia da expiação, um dia no ano, o dia 10 do 7º mês de cada ano. Isso fazia o sumo sacerdote, e isso estava profetizando, era uma profecia de que nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, faria esse labor no templo que está no céu. E por isso tinha que obter o sangue da expiação para levá-lo ao templo que está no céu. E por isso veio aqui. E aqui foi efetuado o sacrifício. E tomou o sangue do sacrifício e o levou ao céu. Onde se efetuava o sacrifício? No átrio ou pátio. E este planeta Terra é o átrio ou o pátio. Mas Cristo teve que subir ao céu, chegar à presença de Deus, ao lugar santíssimo, para ali levar o seu próprio sangue. Cristo entrando como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele é o sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E ali não podia entrar nem Arão, nem nenhum da descendência de Arão, senão que tinha que entrar o rei Melquisedeque, que também é o sumo sacerdote Melquisedeque.
es rey y es é sacerdote. rei e é sacerdote. Por eso es que los descendientes É por isso que os descendentes de Melquisedeque são reis e são sacerdotes. Não diz assim a escritura. Não diz assim a Escritura que ele nos redimiu com seu sangue? Diz em Apocalipse capítulo Em Apocalipse capítulo 1, versos 5 ao do versículo 5 ao 6 diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. E no capítulo 5 de Apocalipse nos diz, do versículo 9 em diante, do 9 ao 10 diz: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto, e com teu sangue nos redimiste para Deus, de toda linhagem e língua, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora somos reis e sacerdotes. Agora somos reis e sacerdotes segundo a ordem de Levi, da descendência de Arão? Não, senão da ordem celestial, da ordem de Melquisedeque. E dessa ordem nós somos reis também. E agora os descendentes desta ordem serão os que estarão como sacerdotes, ministrando no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E serão também os que estarão como reis, com Cristo, como o Messias, neste planeta Terra. É uma ordem celestial, a ordem divina, a ordem da descendência de Deus, que vem através de Melquisedeque, do rei e sacerdote Melquisedeque, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, ele esteve aqui na terra há 2000 anos atrás, manifestado em carne humana. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, vejam vocês, é esse rei Melquisedeque, e é esse sacerdote Melquisedeque. Por isso vocês o encontram em diferentes lugares do Antigo Testamento, manifestado. E Deus diz, no capítulo 23 do livro do Êxodo, do versículo 20 em diante, diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. E quando esse anjo de Jeová é manifestado na terra, aí está o nome de Deus. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus e dos heteus e dos ferezeus e dos cananeus e dos heveus e dos jebuseus, aos quais eu o farei destruir. Quando se manifestou em carne humana 2000 anos atrás, vejam vocês, esteve no meio do povo hebreu, que era o povo que o estava esperando. E agora, para o tempo final, é a igreja gentia a que está esperando a segunda vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, o qual veio há 2000 anos atrás, manifestado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus.
E o que será a vinda do anjo do pacto manifestado em carne humana no último dia? O que será a vinda desse anjo que tinha o sétimo selo? O que será a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Pois é a vinda do anjo do pacto, é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo. Agora, en la página 300, vamos a ver primeiro lá. Agora, na página 277 do livro dos selos em espanhol, diz: orando, nosso irmão Branham diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, e ele chame os seus. E ele chame os seus. E na página 556 nos diz, e na página 256 do livro dos selos em espanhol, falando deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, diz: mas quando o nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Assim é como veremos a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. A vinda do Espírito Santo neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Essa é a forma em que vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, encarnando-se em um homem do tempo final. Na página 134 do livro dos selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o Espírito Santo esteve de era em era, manifestado onde? Em cada anjo mensageiro, no meio de sua igreja. E agora, este Espírito Santo que temos, o que é? Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo, o qual esteve manifestado em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era. Agora, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam como a promessa da vinda do Espírito Santo em carne humana, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, será a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem. Será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem. É a vinda da palavra, o verbo, o Espírito Santo encarnado em um homem e manifestado através desse homem neste tempo final. E aí vem seus anjos também. Na página 399, em espanhol do livro dos selos, quando lhe perguntam sobre o Elias que pregará ao povo hebreu, na página 399 em espanhol do livro dos selos, na pergunta número 11, perguntam: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? E a resposta foi: tenho pensado que será um homem deste tempo ungido com esse Espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou como Elias. Vejam vocês, onde conheceram a Elias? Ao ministério de Elias manifestado por segunda vez em outro homem, em Eliseu? Quando abriu
el Jordán. o Jordão. Lo mismo que había hecho O mesmo que Elias tinha feito para cruzar ao outro lado. E agora, para cruzar hacia acá, para cruzar para cá, Eliseu abriu de novo o Jordão. Los hijos de los Os profetas filhos dos dijeron, profetas disseram: es el espíritu de é o Elías espírito de Elias que repousou repousou sobre Eliseu. e estavam E corretos. estavam Era corretos. a segunda ocasião. Era a segunda ocasião em que o ministério de Elias repousava sobre outro homem. El Espíritu de Dios O Espírito de Deus em Eliseu, manifestando esse ministério por segunda vez. A terceira ocasião em que o Espírito ministerial de Elias repousou sobre outro homem foi em João Batista. O próprio Cristo disse: ele é aquele Elias que haveria de vir. Se vocês quiserem recebê-lo, esse é aquele Elias, João Batista. São Mateus capítulo 11, versículo 14. E São Mateus capítulo 17, do versículo 10 ao 14, digamos. E também São Lucas E capítulo também São Lucas capítulo 1, Aqui é o ángel. aqui é o anjo Gabriel que diz isto, diz, falando de João Batista, diz: e fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor, seu Deus. Capítulo 1, versículo 16 ao 17, de São Lucas. E irá diante dele, ou seja, diante do Messias, com o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. O arcanjo Gabriel falou de João Batista como o Elias que viria naquele tempo, para preparar o povo para a vinda do Senhor, ou seja, como precursor da primeira vinda de Cristo. E depois Jesus também testificou de que João Batista era aquele Elias. E essa foi a terceira vez que o ministério de Elias esteve manifestado pelo Espírito Santo em outro homem. E a quarta ocasião foi no reverendo William Marion Branham, no qual esteve o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado nele, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. E com esse ministério precursando a segunda vinda de Cristo. Sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, encontraremos que em todas as suas mensagens, ele fala sempre da segunda vinda de Cristo. Sempre a sua mensagem estará girando em volta ou em torno da segunda vinda de Cristo, ou seja, preparando o povo para que receba Cristo em sua segunda vinda. E diz como virá. Diz que será a palavra encarnada em um homem. E porquanto o Filho do Homem vem com seus anjos, quando lhe perguntam sobre Elias vindo por quinta ocasião, como mensageiro ao povo hebreu, diz que será. Vamos ver, diz: eu tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. É o Espírito Santo operando o ministério de Elias por quinta ocasião. E agora, com essa manifestação de Jesus, Moisés e Elias, na manifestação, abertura ou cumprimento do sétimo selo, o foguete do sétimo selo da segunda vinda de Cristo, diz que faz certas explosões. Diz, é como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão aqui por perto, e depois, muito mais alto, faz outra explosão. Não pode existir um lugar mais alto do que este, a era da pedra angular. No corpo místico de Cristo. Vejam vocês
La explosión de como a ese explosão cohete desse foguete es en la iglesia é na del igreja do Señor Senhor Jesus Cristo. y en este planeta E neste Tierra. planeta Terra. Y luego dice luego mucho Diz, más alto, e depois muito mais alto, y luego mucho más alto depois hace muito mais alto faz outra explosão. E daí saem estrellas. 5 estrelas. Una dessas cinco faz uma explosão. E daí saem outras 5 estrelas. E uma E uma dessas estrelas, dessas 5 novas que saíram, e uma dessas estrelas explode e daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Quando termina seu labor, pois já as explosões terminam. Agora vejam, há 2 explosões do foguete. De onde da segunda explosão saem 5 estrelas. E em seguida, uma dessas estrelas explode e saem mais 5 estrelas. E depois, uma dessas estrelas, das 5 novas estrelas, explode e saem mais 5 estrelas. Aqui podemos ver 2 explosões do foguete. E depois, 2 explosões de estrelas. Ou seja, que por todas, quantas explosões são? 4 explosões. 2 do foguete e 2 de estrelas. O foguete é o 7º selo, a segunda vinda de Cristo. E agora, desse foguete, da segunda vinda de Cristo, aparecem 2 estrelas explodindo aí. Porque vem com estrelas que vão explodir. Vem com os seus anjos, vem com Moisés e Elias. Os anjos ou os profetas são representados em estrelas. E Cristo também diz que Ele é a estrela resplandecente da manhã. Agora vejam como o foguete explode e surgem 5 estrelas. E então uma estrela explode dessas 5 estrelas. E surgem mais 5 estrelas. E depois surge outra estrela da nova explosão e explode. E surgem mais 5 estrelas. Ou seja, que há 4 explosões e 3 grupos de estrelas. 3 grupos de 5 estrelas, cada grupo. O foguete, em sua segunda explosão, causa 5 estrelas, produz 5 estrelas. E depois uma dessas estrelas explode e produz 5 estrelas mais. E depois uma estrela das 5 produzidas explode e produz mais 5 estrelas. Ou seja, há 4 explosões. 2 explosões do foguete e 2 explosões de 2 estrelas. E há 3 grupos de estrelas. O primeiro produzido pelo foguete em sua segunda explosão. E os segundos 2 grupos de estrelas produzidos pela explosão de cada uma dessas estrelas que explodiu. Agora podemos ver a segunda vinda de Cristo com seus anjos. Podemos ver a vinda do foguete com suas estrelas. E o planeta Terra, com todos os seus habitantes, com toda a vida do planeta Terra, girará em torno do 7º selo. No 7º selo está o fim de todas as coisas e a entrada ao milênio. A introdução ao milênio que também está no 7º selo. Agora podemos ver
como desde diferentes ângulos foi mostrado o sétimo selo em toda a Escritura e nas mensagens do precursor da segunda vinda de Cristo. E desde os diferentes ângulos que o sétimo selo é mostrado, fará o impacto correspondente sobre a raça humana. Trará os benefícios para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o ângulo correspondente às bênçãos prometidas para a Igreja de Jesus Cristo. E trará a cumprimento tudo o que corresponde a este tempo final. Assim é o sétimo selo. Tudo gira em torno do sétimo selo. Tudo gira em torno da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tudo gira em torno de sua vinda com seus anjos. E essas são as coisas que devem acontecer em breve, as quais Cristo disse que nos daria a conhecer. E através de seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E nos mostra o mistério do sétimo selo, o mistério da vida do Filho do Homem com seus anjos. E os resultados que produzirá o sétimo selo neste tempo final. Tudo depende do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente um instrumento de Jesus Cristo, o véu de carne, onde Cristo estará manifestado no último dia. E onde Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestando os ministérios de Moisés por segunda ocasião, de Elias por quinta ocasião e de Jesus por segunda ocasião. E desde aí estarão sendo efetuadas essas explosões do foguete e dessas duas estrelas que explodem. Desde aí é que veremos a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, realizando o seu programa correspondente a este tempo final. E quando tudo houver terminado, ou seja, tenha sido realizado todo o programa do sétimo selo, será o fim para as taças, as trombetas e a entrada ao milênio. Ou seja, que o sétimo selo, vejam vocês, se coloca até o milênio. E o sétimo selo no milênio, pois, estará reinando. Ou seja, que do sétimo selo dependem todas as coisas. No sétimo selo vem tudo que Deus prometeu realizar neste tempo final. Aí está o milênio, aí está a trombeta final, aí está a grande voz de trombeta, aí está o recolhimento dos escolhidos dentre os gentios e do povo hebreu. Aí está Moisés, aí estão as duas oliveiras, aí está o ministério de Jesus. Tudo está no sétimo selo. Tudo isso é contido no sétimo selo. É por isso que o sétimo selo, o anjo que desce do céu, o anjo forte, levanta sua mão ao céu e diz que o tempo terminou. Porque aí no sétimo selo está o fim do mundo. O fim das trombetas, o fim das taças, o fim do tempo e a entrada ao milênio. Tudo está aí no sétimo selo. Por isso podemos ver
que todos dependemos do sétimo selo. E sem a revelação do sétimo selo, sem a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, nenhuma pessoa pode ser transformada e raptada, nem sequer pode ser chamada e juntada no último dia, na era da pedra angular. Porque é com a mensagem da grande voz de trombeta, revelando o mistério do sétimo selo, que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus deste tempo final. Sem o sétimo selo, não há nada que possa ser efetuado no programa de Deus. Não há nada que possa ser efetuado no corpo místico de Cristo. Não há nada que possa nos ajudar para sermos transformados e raptados neste tempo final. Porque tudo está no sétimo selo. Tudo está na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E nestas explosões que faz, está a manifestação e obra correspondente ao sétimo selo em ação. O foguete fazendo essas explosões, e depois as estrelas fazendo essas explosões, é a ação do sétimo selo. O sétimo selo em ação. Vejam vocês, também quando o anjo forte desceu do céu e clamou, como quando ruge um leão, 7 trovões emitiram suas vozes. Ou seja, 7 explosões foram escutadas aí. Agora podemos ver que isso foi a voz de Cristo falando e revelando o mistério do sétimo selo. Esse é o foguete que nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Na hora zero, que é a era da pedra angular. Porque já as 7 eras finalizaram, chegaram a seu final. A era da pedra angular, também ao ser a era 8ª, nos fala do princípio, nos fala de redenção, nos fala de sermos restaurados à eternidade, porque o 8 representa o infinito. Agora vejam vocês a bênção tão grande que nos tocou neste tempo final. Nos tocou a bênção de estarmos vivendo no tempo das explosões do sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho das explosões do sétimo selo, mencionadas pelo precursor da segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês, e que estas explosões do sétimo selo sejam de bênção para todos vocês e para mim também. E nos traga as grandes bênçãos prometidas por Deus para cada um de nós. E que em breve todos sejamos transformados e raptados neste último dia, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Já vimos que com essas explosões, o sétimo selo estaria em ação. E uma das coisas que faz é buscar aos escolhidos de Deus, porque o sétimo selo é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Se vem com seus anjos, pois vem a buscar seus escolhidos com a grande voz de trombeta. Bom, isso é para esta noite, onde estaremos falando com os detalhes necessários para que seja entendido esse mistério do sétimo selo buscando aos escolhidos, conforme São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. E nesta ocasião, estivemos vendo o mistério do sétimo selo como um foguete explodindo, fazendo 2 explosões. E na segunda,
saindo 5 estrelas, e uma dessas estrelas explodindo, e saindo 5 estrelas mais, e depois uma dessas estrelas explodindo e saindo 5 estrelas mais. Recordem também que 5 é o número da graça. E que também, quantos ministérios Cristo colocou em sua igreja? 5 ministérios. Assim que com um desses ministérios, vejam vocês, cada explosão encontramos que tem um ministério aí que explode e realiza o labor onde explode essa estrela. E os 5 ministérios, ou 5 estrelas, surgem, porque na vida do Filho do Homem, todos os ministérios estarão manifestados. Assim que vamos deixar quietinho aí, porque já passaríamos do tempo necessário. E já temos para a noite... Temos para a noite o próximo tema, o 7º selo, buscando os escolhidos. E esperamos que em breve todos os escolhidos estejam chamados e juntados, recolhidos na era da pedra angular e a dispensação do reino, e sejamos transformados em breve, e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Falta muito pouco tempo, eu não vou lhes dizer quanto falta, mas eu vou lhes dizer que isso é para o 7º milênio, Cristo disse, para o último dia. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não acrescentarmos, vejam, estamos em 1998, com uns quantos meses, e já estamos bem perto de entrar ao 7º milênio com o calendário velho que temos, que não está bem, mas vejam, ainda com esse calendário, estamos aí coladinhos ao 7º milênio. Agora, em que tempo do 7º milênio do calendário de Deus será a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação? Não sabemos. Porém, uma coisa sim sabemos, que a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, sendo o 7º selo, o 7º selo seria manifestado e seria dado a conhecer este mistério. E está sendo dado a conhecer esse mistério. As demais coisas são mais simples. O mais difícil é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda ou manifestação do 7º selo. E já o 7º selo está sendo aberto para nós. O 7º selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, está se convertendo numa revelação dada a nós, tão clara que já podemos ver. Podemos compreender esse mistério do 7º selo. Esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, esse mistério do Verbo, da Palavra, vindo em carne humana, em um homem do tempo final. Assinalado na Escritura como o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo em Espírito Santo estaria nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Porém, esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o instrumento de Cristo para a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo neste tempo final. Por isso, João tratou de adorá-lo. E ele disse: olha, não faças tal, eu sou teu conservo,
e dos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Depois que formos transformados, daí em diante, veremos literalmente a nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo. Mas antes estaremos vendo a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro. E estaremos escutando, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.